2004, Machuca, que tem relação com a ditadura chilena. Eu sou a Larissa Fernandes. Eu sou o Daniel. Eu sou a Dulce. Eu sou a Mariana. Eu sou a Amanda. O filme chileno Machuca, de 2004, dirigido pelo Andrés Puig, narra a história de dois garotos que moram em Santiago, Gonzalo Infante e Pedro Machuca. O primeiro mora em um bairro de classe média alta e o segundo em um último povoado. Então, como a Dulce mesmo falou, tanto o Machuca quanto o Gonçalo vieram de realidades muito diferentes. O Gonçalo veio de uma família de classe média, enquanto o Machuca veio de uma família com classe baixa. E essa diferença ficou muito vigente quando ele começou a ingressar na mesma escola do Gonçalo. O porquê disso? Como dito anteriormente, o Chile vivia uma sensação de socialismo de Allende. E isso fazia com que as pessoas ansiassem. Isso existe? Ansiassem. Cada vez mais por igualdade. E então, com esse pensamento que estava pairando na época, o padre de uma escola bem conceituada no Chile compartilhava também desse pensamento. Com isso, ele começa a abrir a escola para as pessoas de classe baixa. O que acontece? Machuca entra. Só que essas pessoas não eram incluídas, elas sofriam muito tipo de dificuldade mesmo, porque via-se que, primeiro, que eles não tinham uniforme. Diversas cenas no filme mostram que eles não tinham uniforme, ficaram de educação física, estava todo mundo com uniforme que estudava na escola, que tinham classe média alta. Enquanto as pessoas que foram incluídas lá dentro não tiveram esse suporte. Outra coisa também, as pessoas da classe do Machuca, do Gonçalo, tinham um certo nível de ensino. Enquanto o Machuca não teve acesso àquilo na infância, ele sentiu muita dificuldade, por exemplo, na primeira prova, ele não conseguiu fazer uma questão, enquanto o Gonçalo teve que ajudar na prova inteira. Essas coisas ficam muito vigentes no filme, deu muito pra gente entender como era a realidade do Chile, como era essa desigualdade que o socialismo de Allende tentava vencer. Então, o filme foi premiado em diversos festivais, entre eles Bogotá, Lima, Vancouver, além de ter recebido indicação para o Oscar como filme estrangeiro representando o Chile. Então, o filme se passa nos anos 70, mas é importante a gente voltar um pouquinho atrás para ver como que o socialismo foi construído no Chile. Com a crise de 29, um partido ganhou muito poder, o partido de esquerda ganhou muito poder no Chile, e eles conseguiram tomar o poder por 12 dias. Não foi muito, mas já plantou a sementinha ali do socialismo no Chile. E o Allende, porque o Chile ele vivia uma experiência democrática muito peculiar na América Latina. Eles tinham uma democracia que não tinha interrupções como era o resto da América Latina. Tanto é que falavam que o Chile era uma das Suíças da América, porque eles tinham essa democracia muito boa. E os partidos de esquerda, eles eram legalizados, ao contrário de outros países, que nem o Brasil, que o Partido Comunista caiu na legalidade. E o Allende, ele tentou se eleger 3 vezes e só conseguiu na última, numa coalização de esquerda. Através da coalizão de esquerda, que ficou conhecida como Unidade Popular, o presidente Allende consegue ser eleito com mais de 35% dos votos. Então ele começa um projeto no Chile que ficou conhecido como Via Chilena para o Socialismo, em que ele pensou numa transição gradual do Chile para uma sociedade socialista através da democracia. No entanto, num contexto mundial de plena Guerra Fria, isso não agradou aos setores internacionais, aos grandes grupos internacionais. Algumas das medidas adotadas pelo presidente incluíram a nacionalização de bancos e de empresas estrangeiras e o início de uma reforma agrária. Essas medidas desagradaram alguns setores da sociedade, então iniciou-se um processo para derrubar o presidente. Em setembro de 73 houve realmente um golpe. E essa polarização, ela é representada dentro do filme. Nas cenas de protesto contra e a favor da lei. Também tem algumas cenas no filme de racionamento de comida e do mercado paralelo. E isso foi por conta do boicote sofrido pelo Allende, por parte da oposição e da elite. Porque dos Estados Unidos também, porque eles começaram a meio que asfixiar o governo do Allende para que ele perdesse o apoio e conseguisse vigorar o golpe. Bem semelhante a um barco que Cuba sofreu também. Exatamente.
A, a polarização proveniente da Guerra Fria, como já dito, marcou o Chile naquele período. Um símbolo disso retratado no filme são as manifestações contra e a favor do governo de Salvador Allende. De um lado, manifestações da direita e classe média chilena, com os gritos de guerra, pule se você não é um comunista. E de outro, manifestações a favor do governo de Allende, marcadas pelos gritos pule se você não é uma múmia, termo pejorativo dado na época a direitistas, bem semelhante como o termo coxinha ou bolsominion aqui no Brasil. Sem dúvidas, a parte mais chamativa dessa cena é protagonizada por Silvana, que vem de bandeirinhas com seu irmão Machuca em ambas as manifestações. Quando os gritos de guerra começam nas manifestações contra Allende, Silvana é a única, em meio a diversos direitistas, a ficar parada. E logo após a cena direcionada para manifestações pró-Allende, onde a garota pula com um grito contrário ao anterior. Na cena em questão, é possível observar uma reunião de pais numa escola dirigida por um padre. Este que promoveu a inclusão de alunos de baixa renda, fazendo com que os mesmos tenham acesso ao ensino igualitário aos demais alunos da escola. No entanto, como a escola era uma das mais conceituadas do Chile, antigamente, as únicas pessoas que tinham acesso a esse ensino eram os filhos de uma elite chilena. Esta que, com a polarização que o país vivenciava, chama um padre de comunista, pois, para a classe média e alta, todo mundo que buscava por uma igualdade social era taxado de comunista. Por conta disso, posteriormente, com a ascensão de Pinochet e a militarização do colégio, o padre é retirado à força do seu local de trabalho, visto que um padre que luta por igualdade dentro de uma escola certamente seria um comunista. Desde o começo do filme, vemos Gonzalo lendo a história em quadrinhos The Lonely Road, e depois ele apresenta essa história para Pedro, que começa a ler o livro também. Essa história em quadrinhos é sobre a história de John Reed, um cowboy e seu fiel amigo índio Tonto. Podemos também fazer uma comparação entre a história de John e Tonto e a trajetória de Pedro e Gonzalo, pois tanto no HQ quanto no filme, ambos vieram de realidades diferentes, mas se tornaram grandes amigos. No final do filme, temos uma cena na qual Gonzalo está no carro ao lado do amante de sua mãe e o amante está lendo um jornal com a manchete FIFA fala ao mundo que a vida no Chile está normal. Tal manchete refere-se ao jogo do Chile contra a União Soviética, pois a União Soviética se negou a jogar no Estádio Nacional, local onde aconteceu o segundo jogo, alegando que o estádio agora servia para outros espetáculos de tortura e inquisições. A União Soviética não foi jogar o segundo jogo e perdeu por 1-0, no conhecido jogo onde a seleção chilena estava sozinha em campo e marcou um gol contra o nada. No começo do filme, aparece um muro escrito No a la Guerra Civil. E lá para a metade, esse mesmo muro aparece, dessa vez com o No marcado, sendo agora a la Guerra Civil. E no final, o mesmo muro também aparece, porém dessa vez está pintado, sem nada escrito. Podemos dizer que esse muro representa as etapas do golpe no Chile, sendo uma metáfora. O antecedente, não a la Guerra Civil, a efervescência do golpe, a la Guerra Civil, e o golpe já dado com Pinochet no poder, o muro pintado. A ditadura chilena de Pinochet é considerada uma das mais sanguinárias da América Latina. Imediatamente após tomar o poder, o governo colocou na ilegalidade todos os partidos de esquerda que apoiavam o ex-presidente Allende. Os demais partidos foram banidos posteriormente. O governo militar não somente se focou em caçar dissidentes, mas também foi atrás de suas famílias e outros civis. Exilados políticos eram perseguidos mesmo enquanto no exterior pelas agências de inteligência de Pinochet. Em 2010, durante o primeiro governo do presidente Sebastián Piñera, a Comissão Valech determinou que entre 1973 e 1980, o regime do general Augusto Ramón Pinochet deteve e torturou pelo menos 40.018 civis. Desse total, segundo o relatório, 3.065 civis foram assassinados. Nesse período, 27.192 mulheres estiveram detidas em prisões clandestinas. Dessas, 3.399 foram objetos de diversos tipos de violência sexual, e entre essas, 316 foram estupradas. Um total de 13 mulheres ficaram grávidas dos militares. Delas, 6 deram à luz filhos indesejados de seus torturadores.
Pinochet, além de ordenar o assassinato de civis e o estupro de várias delas, determinou a queima de dezenas de bibliotecas, ação que nos últimos anos os historiadores começaram a classificar de genocídio cultural. O próprio regime, ao seu final, admitiu a queima de 15.000 livros, mas os historiadores sustentam que o número de volumes incinerados foi maior. Um dos casos mais emblemáticos foi a queima de livros sobre o movimento artístico cubismo, pois os militares achavam que tinha a ver com a Cuba comunista. Na questão econômica, a ditadura desfez todo o projeto socializante colocado em prática por Salvador Allende e implantou uma política econômica neoliberal. Essa política econômica foi influenciada por um grupo de jovens economistas chilenos que haviam estudado em Chicago, nos Estados Unidos, e que ficaram conhecidos como Chicago Boys. Como medidas adotadas, houve a diminuição dos gastos com o governo e redução dos benefícios sociais, o que contribuiu largamente para o aumento da desigualdade social existente no Chile. As empresas mineiras estrangeiras, cujos bens haviam sido expropriados no governo de Allende, foram convidadas a voltar ao país. Empresas estatais foram vendidas e os sistemas de educação e aposentadoria privatizados. Pinochet modernizou o Estado, controlou gastos, manteve os preços estáveis e realizou privatizações em setores decadentes, causando ampliação nos investimentos internos e externos. Economistas acreditam que, por conta do cenário econômico difícil, os efeitos de tais medidas só foram sentidos próximos ao fim da ditadura. A taxa de crescimento, por exemplo, a partir da metade dos anos 80, era superior a 7% ao ano. A direita diz que essas reformas contribuíram para que o Chile se convertesse no que é hoje um dos países mais ricos da América Latina. No entanto, quando ocorreu a democratização em 1990, mais de 38% da população chilena se encontrava abaixo da linha da pobreza. Pinochet privatizou a Previdência Social e, até 2004, 39% da população não dispunha de nenhum tipo de seguridade social. Mas quanto da prosperidade se deve às políticas de Pinochet e quanto tem a ver com as dos últimos governos de centro-esquerda e a vasta riqueza mineral do país, segue sendo uma questão de debate. Yo no quiero la patria dividida, ni por 7 cuchillos desangrada. Quiero la luz de Chile enarbolada sobre la nueva casa construida. Yo no quiero la patria dividida, ni por 7 cuchillos desangrada. Yo no quiero la patria dividida, cabemos todos en la tierra mía, y que los que se creen prisioneros se vayan lejos con su melodía. Siempre los ricos fueron extranjeros, que se vayan a Miami con sus tías. Yo no quiero la patria dividida, se vayan lejos con su melodía. Yo no quiero la patria dividida, cabemos todos en la tierra mía. Yo me quedo a cantar con los obreros en esta nueva historia y geografía.